Olá, tudo bem com você? Antes de assistir a esse vídeo, eu quero dizer a você que é sempre um grande prazer ter você por aqui, aprendendo, absorvendo nossos conteúdos que são sempre feitos com todo carinho, pensando exatamente em você, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional e, por que também não dizer, emocional. Sempre na descrição de todos os vídeos que publicamos aqui neste canal tem sempre links. Tem vários links para você acessar e ter ainda mais conhecimento dos conteúdos que apresentamos aqui. E com certeza irão fazer total diferença na sua vida. Dê sempre uma olhadinha na descrição. Ah, lembre também de deixar o seu gostei se você gostar, e se você não gostar, pode também deixar o seu não gostei. Tudo bem? Se inscreva aqui no canal se ainda não estiver inscrito, ative o sininho das notificações para ser avisado quando for publicado novos vídeos. E todos os dias temos vídeos novos para você apreciar. Compartilhe também com as pessoas que você ama. E desde já, meu muito obrigada e fique agora com o vídeo. Leitura do livro A Chave Mestra, de Charles Hannell, parte 4. Esta parte lhe mostrará por que o que você pensa, faz ou sente é indicativo do que você é. Pensamento é energia, e energia é poder. E é por isso que todas as religiões, ciências e filosofias que o mundo conheceu até hoje foram baseadas na manifestação desta energia, e não na energia em si. Por isso, o mundo tem se limitado aos efeitos, enquanto as causas têm sido ignoradas ou mal compreendidas. Por esse motivo, temos Deus e o diabo na religião, positivo e negativo na ciência e bom e mal na filosofia. A chave mestra inverte o processo. Seu interesse é apenas a causa, e as cartas recebidas de alunos do método contam uma história maravilhosa. Indicam de forma conclusiva que eles estão encontrando a causa que pode lhes garantir a saúde, harmonia, fartura e o que mais for necessário para sua felicidade e bem-estar. A vida é expressiva e cabe a nós nos expressarmos da forma harmoniosa e construtiva. Tristeza, sofrimento, infelicidade, doença e pobreza não são necessários, e nós os eliminamos constantemente. Mas esse processo de eliminação vai muito além de qualquer tipo de limitação. Aquele que fortaleceu e purificou seu pensamento não precisa se preocupar com micróbios, e aquele que compreendeu a lei da abundância vai direto à fonte de suprimentos. Por isso, destino, fortuna e sorte serão controlados com a mesma facilidade com que um capitão controla seu navio e um maquinista controla o seu trem. O seu eu não é o corpo físico, que é apenas um instrumento que o eu usa para realizar seus propósitos. O eu não pode ser a mente, porque a mente é apenas um instrumento que o eu utiliza para pensar, raciocinar e planejar. O eu deve ser algo que controle e conduza o corpo e a mente, algo que determine o que o corpo e mente devem fazer e como devem agir. Quando você descobrir a verdadeira natureza desse eu, desfrutará de uma sensação de poder que jamais sentiu. Sua personalidade é formada por inúmeras características, peculiaridades, hábitos e traços de caráter individuais. Eles são o resultado do seu modo de pensar antigo, mas não tem nada a ver com o eu real. Quando você diz eu penso, o eu diz à mente o que ela deve pensar. Quando diz eu vou, o eu diz ao corpo físico para onde ele deve ir. A real natureza desse eu é espiritual e é a fonte do poder real que os homens e mulheres obtêm quando descobrem sua verdadeira natureza.
O maior e mais maravilhoso poder desse eu é o poder de pensar, mas poucas pessoas sabem pensar de forma construtiva ou correta e, consequentemente, só alcançam resultados ínfimos. A maioria das pessoas permite que seus pensamentos se voltem para propósitos egoístas. O resultado inevitável é uma mente infantil. Quando uma mente amadurece, entende que a origem do fracasso é todo o pensamento egoísta. A mente treinada sabe que toda transação deve beneficiar qualquer pessoa que esteja de algum modo relacionada a essa transação. E qualquer tentativa de lucrar com a fraqueza, ignorância ou necessidade de outrem inevitavelmente levará à desvantagem daquele que tenta explorar o outro. Isso acontece porque o individual é parte do universal. Uma parte não pode antagonizar nenhuma outra parte. Pelo contrário, o bem-estar de cada parte depende do reconhecimento do interesse do todo. Aqueles que reconhecem esse princípio têm grande vantagem nos assuntos da vida. Eles não se desgastam, conseguem eliminar pensamentos vagos com facilidade, conseguem se concentrar imediatamente e até o grau mais elevado possível em qualquer assunto. Não desperdiçam tempo ou dinheiro em qualquer coisa que não lhes trarão benefício. Se você não consegue fazer essas coisas, é porque até agora não se esforçou o suficiente. O resultado terá exatamente a mesma proporção de esforço empregado. Uma das afirmações mais fortes que você pode fazer a fim de fortalecer a vontade e exercer o seu poder de realização é: eu posso ser o que desejo ser. Toda vez que repetir esta frase, perceba quem e o que é esse eu. Tente entender totalmente a verdadeira natureza do eu. Se conseguir fazer isso, você será invencível. Isto é, contanto que seus objetivos e propósitos sejam construtivos e que estejam, portanto, em harmonia com o princípio criativo do universo. Se fizer uso desta afirmação, use-a constantemente, dia e noite, e com a mesma frequência que pensar nela durante o dia. E continue fazendo isso até que essa afirmação passe a fazer parte de você, até que se torne um hábito. Se não estiver disposto a usá-la desse jeito, é melhor nem começar, porque a psicologia moderna nos diz que, quando começamos alguma coisa e não a concluímos, ou quando tomamos uma decisão e não a mantemos, criamos o hábito do fracasso, absoluto e vergonhoso. Se não pretende fazer algo, nem comece. Se começar, vá até o fim, mesmo que o céu despenque. Se decidir fazer uma coisa, faça. Não deixe que nada nem ninguém interfira. O que o seu eu decidir está decidido. Os dados foram lançados, não há mais o que discutir. Se decidir colocar em prática esta ideia, começando com coisas pequenas que você sabe que pode controlar e gradualmente aumentando o esforço, nunca mais, em hipótese alguma, permitindo que o eu seja ignorado, com o passar do tempo você verá que é capaz de controlar a si mesmo. E muitos homens e mulheres já descobriram com tristeza que é mais fácil controlar um reino do que a si mesmos. Mas quando aprender a controlar a si mesmo, você descobrirá um mundo interior que controla um mundo exterior. Você se tornará irresistível. Pessoas e coisas atenderão a todos os seus desejos sem que haja nenhum esforço aparente de sua parte. Isso não é tão estranho ou impossível quanto possa parecer. E se você se lembrar que o mundo interior é controlado pelo eu e que o eu é uma parte ou uno com o eu infinito,
a energia universal ou espírito a quem geralmente se chama Deus. Esta não é uma simples declaração ou teoria feita para confirmar ou estabelecer uma ideia, e sim um fato que tem sido aceito pelo melhor do pensamento religioso, assim como pelo melhor pensamento científico. Herbert Spencer disse: entre todos os mistérios que nos cercam, nada é mais certo que o fato de estarmos sempre na presença de uma energia eterna ou infinita que é a origem de todas as coisas. Lyman Abbott, em um discurso feito diante dos ex-alunos do Seminário Teológico de Bangor, disse: estamos começando a pensar que Deus reside no homem, e não mais que age nos homens vindo de fora. A ciência avançou pouco nessa busca e parou. A ciência encontrou a energia eterna onipresente, mas a religião encontrou o poder por trás dessa energia e o localizou dentro do homem. Mas de modo algum esta é uma descoberta nova. A Bíblia diz exatamente isso. E o texto é simples e convincente. Não sabeis que sois o templo de Deus vivo? Eis aqui o segredo do maravilhoso poder criativo do mundo interior. Aqui está o segredo do poder da maestria. Vencer não significa abrir mão de tudo. Abnegação não é sucesso. Não podemos dar se não recebermos. Não podemos ser úteis se não formos fortes. Contemple as diversas oportunidades a que você pode ter acesso representantes do poder por meio da onipresença ser desprovido de recursos. E se desejamos ser úteis aos outros, devemos ter mais poder. Mas para ter mais poder, devemos dá-lo. Devemos servir. Quanto mais damos, mais recebemos. Devemos ser um canal pelo qual o universal possa expressar sua atividade. O universal está sempre tentando se expressar, ser útil e está sempre buscando um canal pelo qual possa demonstrar a máxima atividade, pelo qual possa fazer o bem máximo, pelo qual possa servir melhor à humanidade. O universal não pode se expressar através de você se você estiver ocupado com seus planos, com seus próprios propósitos. Acalme os sentidos, busque inspiração, foque na atividade mental interna, viva na consciência de sua unidade com a onipotência. Águas calmas são profundas. Visualize os acontecimentos, as circunstâncias e as condições em que essas ligações espirituais podem ajudar na manifestação. Perceba que a essência e a alma de todas as coisas são espirituais e que o espiritual é real, porque é a vida em tudo o que existe. Quando o espírito se vai, a vida se vai. A coisa está morta. Deixa de existir. Essas atividades mentais pertencem ao mundo interior, ao mundo das causas, e as condições e circunstâncias resultantes são o efeito. Assim é como se você passasse a ser um criador. Esse é um trabalho importante, e quanto mais elevado e superior, quanto maior e mais nobre forem os ideais que você tem, mais importante será o trabalho. Excesso de trabalho, de diversão ou de atividade física de qualquer tipo gera condições de apatia e estagnação mental, o que impossibilita a realização do trabalho mais importante, o que resulta na compreensão do poder consciente. Portanto, devemos buscar o silêncio frequentemente. O poder vem por meio do repouso, e é em silêncio que podemos permanecer imóveis, e quando estamos imóveis podemos pensar, e o pensamento é o segredo de toda a conquista.
O pensamento é uma força de movimento realizado pela lei da vibração, do mesmo modo que a luz ou a eletricidade. Ele recebe energia das emoções por meio da lei do amor, toma forma e se expressa por meio da lei do crescimento. É um produto do eu espiritual e por isso sua natureza é divina, espiritual e criativa. Com isso, fica evidente que para expressar poder, fartura ou qualquer outro propósito construtivo, as emoções devem ser usadas para dar sentimento ao pensamento, para que ele tome forma. Como isso pode ser feito? Este é um ponto crucial. Como podemos desenvolver a fé, a coragem, o sentimento que resultarão em realizações? A resposta é por meio de exercício. A força mental é obtida exatamente do mesmo modo que a força física, pelo exercício. Quando pensamos em alguma coisa, talvez tenhamos dificuldades da primeira vez. Ao pensarmos na mesma coisa novamente, o pensamento se torna mais fácil. Ao pensarmos repetidamente em algo, isso se torna um hábito mental. Continuamos pensando na mesma coisa e por fim esse pensamento se torna automático. Não conseguimos mais deixar de pensar nessa coisa. Então, nosso pensamento se torna positivo. Não há mais dúvida disso. Temos certeza. Sabemos. Na semana passada, pedi a você que relaxasse e se soltasse fisicamente. Esta semana, pedirei que solte mentalmente. Se realizou o exercício da semana passada durante 15 ou 20 minutos por dia, de acordo com as instruções, certamente conseguirá relaxar fisicamente. E qualquer um que não consiga fazer isso de forma consciente, completa e rápida não tem o domínio de si mesmo. Essa pessoa ainda não alcançou a liberdade, continua sendo escrava das condições. Mas vou presumir que você tenha dominado o exercício da semana passada e que esteja pronto para o próximo passo, a liberdade mental. Esta semana, depois de assumir uma posição habitual, elimine toda a atenção e relaxe completamente. Então, liberte sua mente de todas as condições adversas, tais como ódio, raiva, preocupação, inveja, ciúme, tristeza, perturbação ou decepção de qualquer tipo. Você pode dizer que não dá para se libertar dessas condições, mas você consegue. Basta estar determinado mentalmente a fazê-lo. Basta ter intenção e persistência voluntária. Algumas pessoas não conseguem fazer isso porque são controladas pelas emoções e não pelo intelecto. Mas aqueles que forem guiados pelo intelecto chegarão à vitória. Você não conseguirá da primeira, mas a prática leva à perfeição nisso e em tudo mais. E você deve conseguir expulsar, eliminar e destruir completamente esses pensamentos negativos e destrutivos, porque eles são a semente que está sempre germinando em condições dissonantes de todo tipo que se possa imaginar. A leitura continua no próximo áudio.